na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, com a participação especial do grande Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, aqui na próxima segunda-feira no Braddock Show. A popularidade dele está caindo sem parar, né? E ele está reagindo com dinheiro, né? Com o nosso dinheiro, né? Jogando dinheiro. Então tem eleições municipais este ano e o Lula está pegando pesado, vai gastar quase 700 milhões de reais este ano, é a previsão em verba publicitária, quase 200 milhões de reais para que administrem as suas redes sociais. A gente viu como foi essa licitação para a escolha de 4 agências, cheia de denúncia de suspeitas e 2 agências sendo eliminadas depois, uma história muito doida. E o Lula também triplicou, né, a verba de emendas parlamentares em ano eleitoral, né? Então, entre janeiro e abril deste ano, ele empenhou 14 bilhões de reais em emendas. Aí você faz a comparação, a eleição municipal de 2020. Então, no mesmo período, janeiro a abril de 2020, né, ano de eleições municipais, aliás, uma derrota, né, retumbante do PT, que não elegeu nenhum prefeito de capital, o Bolsonaro, lá em 2020, no mesmo período que o Lula empenhou 14 bilhões de reais, ele empenhou pouco mais de 4 bilhões, consta. Quer dizer, o Lula apostou 3 vezes mais nisso e está usando esse nosso dinheiro, está usando o nosso dinheiro. Olha, vamos ser justos. Primeiro ponto, né? O presidencialismo de coalizão, né, o termo cunhado pelo Sérgio Abranches, existe. Então, é difícil você ter governabilidade num país com mais de 30 partidos, essa fragmentação toda no Congresso e tudo mais. Daí a você justificar o que está fazendo o PT uma vez mais, vai uma longa distância. O Bolsonaro conseguiu criar muito menos ministério do que o governo Lula, no governo dele, pela primeira vez, talvez na história, ministérios técnicos, sem divisão de feudo partidário. Ele conseguiu fazer isso. Conseguiu aprovar uma reforma importantíssima, como a reforma da Previdência, com apoio popular, com gente nas ruas, pedindo reforma da Previdência. Algo, me parece, sem precedentes, inusitado na nossa democracia. Então, é possível fazer de uma forma diferente. Em determinado momento, foi preciso liberar emendas e tudo mais, a imprensa caiu de pau, chamando de mensalão, pior que o mensalão, e não sei o quê, orçamento secreto, blá, blá, blá. Aí vem o Lula, volta à cena do crime, como diria Alckmin, triplica o troço todo e a imprensa trata com normalidade. Você não vê mais aquelas chamadas, né, bombásticas, aquelas denúncias como se tivessem diante ali de um mega esquema. É a vida que segue, mais uma segunda-feira no Brasil, né? Então, aí é que está o problema, Lacombe. Não é possível você começar a consertar as coisas com esse tipo de duplo padrão, com esse cinismo que impera, que campeia na nossa mídia e na nossa política mesmo. Que tem uma ala do centrão fisiológico, a gente sabe que tem muita gente ali que funciona sem ter nenhuma base em princípios, sem estar preocupado de fato com o Brasil, a gente também sabe. E tem que lidar com essa realidade. Tem que ser realista. Né? A política não é o campo para os mais idealistas e tudo. Mas volto a repetir, tem uma enorme diferença do que fez o governo Bolsonaro e o que está fazendo o governo Lula. Quem não enxerga isso está se fazendo de cego. E o pior, quem denunciava Bolsonaro de uma forma veemente e passa pano no Lula, aí a gente sabe muito bem qual é o motivo. Mas eu digo em relação às emendas parlamentares, a desproporção entre o que foi o Bolsonaro como presidente nas eleições municipais de 2020 e o que a gente tem visto do Lula. Você vê 3 vezes mais verba de emenda parlamentar empenhada. Fabi, a gente vê uma máquina, né, muito mais acelerada, né, agora. Sem dúvida nenhuma, isso pesa, né? Isso pesa tanto que tem um nominho. Abuso de poder econômico, né? Olha que coisa, né? Olha que coisa. Se fosse levado a sério, era o exemplo assim, ideal, o exemplo que a gente ouve em faculdade, quando vai aprender alguma coisa, exemplo clássico. Não foge, né? É presidencialismo de emendão agora, mas né? É mesmo. E a gente sabe que tem os acordos, né? Do Lira,
do Pacheco, né? A gente falou isso aqui ontem, tanto dessas emendas quanto de cargos de primeiro escalão, de segundo, né? Essas promessas, que promessas de Lula não volta vazia, né? Ele cumpre, ele colocou todos os amiguinhos dele lá, não decepcionou ninguém, gente. Nem que ele tenha que criar cargos, nem que seja ministros que não tem nem função, tipo a Aniele Franco, que hoje ele até derrapou, falou, peraí, a função dela não sabia direito nem o que ela fazia lá e falou que ela jogava vôlei. Né? Olha o nível do negócio. Quanto mais eu ouço, é bem o que o Constantino falou, né? Deixa a esquerda falar, deixa a esquerda se expressar. Só que, quando eles são donos da caneta, do orçamento, né? É um grande perigo para nós. Porque essas emendas, além de não ser questionada pela mídia como deveria, já foi no passado, essas emendas são as que movimentam os caciques partidários também. Né? Então, o brasileiro fica escravo do centrão fisiológico por conta disso. Então, tá aí, tá na nossa cara, tá estampado na nossa cara do que se trata. Aí, como você fala para nós assim, a política às vezes não dá para ser tão ideológica, né, tão assim pragmática em relação a ideias. Se não tem como, a gente tem que fazer esse caminho, porque a esquerda não bobeia. Até dinheiro para a Venezuela está se cogitando. Então, né, é mais que merecido que a gente tenha, assim, uma ideologia inegociável para só colocar a janela no meio, porque está muito para a esquerda. Vocês não podem perder o Braddock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal.